E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina ServMoon, uma máquina easy do Hack the Box. Então vamos lá, né? É um sistema operacional Windows e realmente é uma máquina bem fácil. Ela tem uma avaliação baixa de 2.2 porque ela é um pouco incomodativa, principalmente na parte de root, as coisas podem não funcionar tão bem. Mas é basicamente por isso, porque de certa forma é uma máquina divertidinha, bem CTF-alike aí. E bora lá então. Para começar, vamos rodar nosso Rust Scan para ver as portas abertas. Então, menos A aqui colocando o endereço IP, normalzinho aqui, né? uLimit 5000 como sempre, flags menos A, aggressive, menos SVD para ver a versão das coisas, menos SC para rodar uns scripts e menos ON para salvar nesse Nmap. Ele deu um errinho aqui porque deu permission denied, ele vai precisar de permissão de sudo para escrever o arquivo, só que como a gente não precisa ver de fato as versões e o output do Nmap e somente saber as portas abertas, pelo menos nesse CTF, eu não vou prosseguir aqui, vou deixar simples assim e vou anotar as portas principais aqui, tá? Porque de fato as outras a gente vai acabar não utilizando. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Notepad padrão, anotar aqui o IP da máquina, SO Windows. Então, beleza. Vamos começar pelo começo, obviamente. Então, porta 21 aberta. Vamos dar uma olhadinha nesse FTP e ver se tem o login Anonymous permissionado. E sim, a gente consegue logar aqui com o login Anonymous. Então, vamos coletar os arquivos que a gente tem aqui dentro. Tem esse diretório users. Tem a Nadine aqui dentro. Vamos pegar esse arquivo chamado confidential.txt. cd ponto ponto. Aqui ele dá uma reclamada que talvez o arquivo não foi transferido corretamente. Seria bom a gente mudar para o modo binário, mas não vai ser necessário porque txt ele consegue ler bem tranquilo. Então, pegar outro arquivo aqui chamado note to do e vamos ler o que tem nesses carinhas. Ok, vamos ler o que tem no note to do. Aqui tem algumas notas do Nathan. Então ele basicamente ele fala que tem que mudar o password para o NVMS, então deve ser o password padrão, ele já alterou. Então provavelmente você não vai conseguir acessar esse cara aqui. Trancou o acesso do NS Client também, que talvez seja na porta 80 ou na 8443. Subir os passwords, que ele ainda não fez. Atualizar os passwords, ou subir, enfim, o upload pode ter os dois sentidos. Remove Public Access, então remover o acesso público do NVMS, provavelmente não vai conseguir acessar esse cara porque ele ainda não completou. E colocar os arquivos secretos num SharePoint, seja lá quais arquivos secretos são esses. Vamos ler o arquivo confidential. Na Tango eu deixei o arquivo password.txt no seu desktop. Por favor, remova esse assim que você editá-lo. E coloca de volta aí na pasta segura. Então, provavelmente esse é o arquivo que ele está comentando aqui, que tem que colocar no SharePoint. Vamos anotar só esse trechinho aqui, que é o que importa pra gente. Beleza? E vamos anotar outra portinha aberta aqui, que futuramente a gente vai ter que usar, que é a 8443, ok? Claro, pessoal, se for a primeira vez que você está fazendo CTF, você vai anotar todas, mas como eu estou gravando o walkthrough, obviamente eu já fiz esse desafio e eu sei quais a gente vai usar e quais a gente não vai. Ok? Vamos prosseguir então e fazer o básico, né? Depois de acessar o 21, a gente vai para a porta 80. Então vamos acessar esse website aí. Vamos ver o que está sendo hospedado aqui. É a 184. Bom, aqui então está o NVMS 1000, que é basicamente o que ele comentou aqui, né? Que ele não locou ainda, que está exposto para todo mundo. Então vamos pesquisar essa versão aqui no Search Exploit para ver se a gente acha alguma coisa. Search Exploit NVMS 1000 e a gente tem aqui um TXT de um Direct Traversal, que é basicamente um LFI, né? E também tem outro aqui que é em Python, que deve ser ele automatizado. Bom, vamos pegar esse carinha aqui e ler o que tem de bom e ver se a gente consegue explorar esse cara. Então a gente usa o search exploits "-m" e copia esse path para copiar esse arquivo aqui na nossa máquina e vamos ler esse arquivo então. Bom, lendo o arquivo, ele tem aqui a POC e tem a resposta. Então a POC basicamente é você dar um get com vários ponto barra, né, para voltar aos diretórios e escolher provavelmente o arquivo que você quer. Nesse caso aqui ele acessa o Windows win.ini. Beleza, vamos testar esse cara e para testar ele a gente pode dar um curl. Né? Aqui eu já dei com a resposta, obviamente, mas vamos testar aqui nesse arquivo aqui.
bem exatamente com a quantidade que ele usou, porque às vezes a quantidade faz diferença, né? Então vamos copiar e colar aqui. E a gente usa essa flag que é a path as is. O que isso quer dizer? Quer dizer que o curl ele vai puxar é, essa URL do jeito que está escrito aqui, então com o ponto barra. Se eu não usar essa flagzinha, ele vai ignorar isso aqui e vai puxar somente o windows.barra -n, e nesse caso não daria certo. Então vamos ver se funciona. E show, funcionou o nosso exploit, a gente conseguiu ler esse arquivo. Então, o que a gente pode fazer agora é ler. Lembra que a gente coletou a informação que a gente tem esse PSTXT no desktop do Natan? Vamos supor, né, que está no diretório padrão do Windows. Então aqui a gente pode usar o diretório padrão do Windows. Normalmente é qual? Users barra Natan, nome do usuário, desktop, passwords.txt, e ver se a gente consegue coletar aqui esse arquivo. Acho que faltou o S, passwords. E beleza, conseguimos ler aí esse arquivo sensível, e aqui a gente coletou algumas senhas, certo? Vamos anotá-las aqui. E agora a gente tem algumas possibilidades. A gente pode testar essas senhas no FTP, mas a gente já conseguiu logar ele como anônimo. A gente pode testar no SSH e em quais outras portas. A gente pode testar no SMB para ver se funciona também e tem algum diretório compartilhado. Mas vamos na mais comum, que é obviamente o SSH. Então vamos usar aqui o nosso querido Hydra para fazer isso. Nesse caso aqui, eu dou um "-l", mas na real eu vou fazer como se fosse o primeiro teste, e o primeiro teste a gente faria o quê? Tanto no usuário Natan, tanto no usuário Nadine, que são os dois usuários que a gente numerou lá no FTP. Então a gente pode criar aqui um arquivinho chamado passwords.txt, colocar aqui os nossos passwords que a gente numerou, e também nano users, que a gente tem dois usuários, então a gente tem tanto o Natan, tanto a Nadine, certo? E agora sim usar o Hydra para brutar esses usuários. Então o Hydra, né, a sintaxe é Hydra "-l" minúsculo, no caso se fosse um usuário só, mas como a gente vai usar uma word list, a gente usa o L maiúsculo. Então users "-p passwords.txt, nossa lista de passwords, o nosso IP SSH-V, a gente poderia usar o "-t4", né, para fazer somente 4 threads simultâneas para evitar aí um possível bloqueio, mas nesse caso, como o STF, não precisa. E vamos dar um Enter. O "-v", né, é de verboso, para a gente ver que está funcionando certinho como a gente quer o teste. E ele testa aqui com o usuário Natan, depois testa com o usuário Nadine. E por fim a gente consegue aqui o acesso, né, com sucesso nessa combinação, né, a Nadine e com esse password aqui, que era esse cara aqui. Caso a gente tivesse uma lista muito extensa de passwords, a gente poderia fazer... Tem alguma flag no Hydra, que eu não me lembro exatamente qual é, que ele faz alterado, né? Então ele faz primeiro com Natan, depois com a Nadine. Natan, Nadine, Natan, Nadine. Caso fosse uma lista muito extensa, nesse caso aqui não era, então não tem problema ser um de cada vez. Certo? Então coletamos aqui a senha da Nadine. Vamos tentar logar com SH. Então Nadine e o nosso IP. E colocar o nosso password. A partir do momento que a gente fez isso, a gente tem acesso aí ao usuário Nadine, como é o Windows não tem ls, obviamente, e aqui a gente vai ter a nossa flag, beleza? Basta ler aí e submeter no seu perfil do HTTP. Bem, agora começa a parte de Privileged Escalation. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma numeração comum com impias, mas, obviamente, como eu já resolvi o desafio, eu sei para onde a gente tem que prosseguir. E nesse caso, a gente tem a porta 8443 aberta. Então é legal a gente dar uma olhadinha lá, nessa porta. Só que eu já vou mostrar o primeiro problema para vocês dessa máquina, do porquê ela tem a avaliação tão baixa, que acessando pelo Firefox, esse endereço, eu tenho que acessar ele com um HTTPS. Como é que eu sei que tem que ser por HTTPS? Na saída do Nmap ele vai mostrar que tem lá um certificado TLS, logo, né, uma cifra TLS, logo eu tenho que usar HTTP para acessar. Acessando pelo Firefox, ele meio que buga nessa tela aqui, ó. Então eu não consigo prosseguir. Por isso que o pessoal reclama, né, a primeira coisa que o pessoal reclama justamente é esse problema de ter que acessar com o Chromium. Então se você não tem o Chromium no seu Linux, instale-o. Eu vou abrir aqui uma nova aba para a gente acessar ele. Ele está nos meus downloads. Chrome Linux, e tá aqui o nosso Chrome. E daí pelo Chrome a gente consegue acessar esse site, que por algum motivo no Firefox ele não funciona muito bem. Então vamos copiar aqui, né, o endereço e acessar o nosso sitezinho.
Aí aqui mesmo ele demora um tempão, às vezes, para renderizar, né, a tela de login, que acaba sendo um saco também. E não tem explicação, tem que ir dando F5 até em algum momento ele funcionar. Nesse caso ele está trazendo a tela aqui para mim porque eu tô com a mesma máquina que eu usei para resolver o desafio, então meio que eu estaria logado aqui já. Mas eu vou tentar fazer funcionar, mas basicamente é isso que você tem que fazer nessa máquina. E dando F5, F5 em algum momento vai funcionar milagrosamente. Mas a gente já consegue ver que está sendo utilizado aqui o NS Client, certo? E se a gente pesquisar por NS Client, Search Exploit NS Client, a gente vê aqui dois exploits públicos. Um de Authenticated Remote Code Execution e o outro de Privilege Escalation, que é justamente o que a gente está pesquisando para fazer agora, certo? Então vamos copiar esse carinha aqui e ver qual que é a boa. Search Exploit, "-m", dá um paste aqui. E... Ixi, qual que era mesmo? Era esse aqui? Acho que sim, né? 4.6. Beleza, basicamente aqui ele ensina você a fazer o exploit. A primeira coisa que a gente tem que fazer, porque quando você acessa o site aqui, vai ter um campo de login, é pegar a senha do administrador. E para pegar a senha do admin é muito trivial, a partir do momento que você tem acesso à máquina, obviamente, é só entrar no diretório do NS Client, que fica lá em Program Files, então vamos acessar ele aqui, NS Client, e aqui dentro a gente pode dar um comandinho, esse cara aqui, ó. A partir do momento que a gente deu esse comando aqui, a gente consegue enumerar a nossa senha. Então, vamos anotar ela aqui. Vamos separar aqui, que é o Privilege Escalation já. Privilege Escalation. E beleza. Em seguida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acessar e logar e checar se esses módulos estão ativos. Então, assim que isso aqui funcionar, eu já retorno com vocês. Mas, como eu comentei, a tentativa e erro, F5 atrás de F5 até funcionar, ou resetar a máquina e enfim. Bom, não deu nem 30 segundos aqui que eu parei a gravação e funcionou já. E beleza, vamos logar aqui então. E percebam que ele fala aqui que você não está permitido a logar. Ele não fala que a senha está errada ou algo assim. Se a gente seguisse o primeiro passo, né, de pegar o PESTCO admin lendo esse arquivo aqui, ó, que é um arquivo que contém algumas informações do NS Client, a gente consegue ler que em algum momento ele bloqueia o acesso, ele permite o acesso somente do localhost, né, do 127.0.0.1, por isso que a gente não consegue logar, certo? Sem contar que na própria nota do Nathan, ele já tinha dado um lockdown, né? Ele comentou aqui. Então isso já dá uma dica que a gente tem que fazer o quê? Port forwarding, mas é um port forwarding bem simples, né? O famoso local forwarding. Então para fazer isso, a gente pode até deslogar do SSH, que a gente faz através dele. Como a gente tem acesso ao SSH, a gente consegue usar aquele comandinho lá, SSH -L maiúsculo. E esse é o comando. Então, a porta local, localhost, né, que é para onde a gente vai fazer o redirecionamento, e aqui a porta que a gente quer redirecionar da vítima. Então a gente vai redirecionar a porta 8443 da vítima para nossa porta local 8443. Aí aqui, né, é basicamente o acesso do SSH normal. Vou pegar a senha aqui da Nadine. Aqui. E a partir do momento que a gente fez isso, agora a gente consegue acessar esse carinha através do nosso localhost. E fazendo isso, a gente consegue burlar essa regra que impede a gente e logar de modo legítimo, obviamente se não bugar a página inicial. Quando desbugar, não bugou dessa vez, graças, então agora a gente consegue progredir tranquilamente aqui. Beleza, vamos seguir com o exploit. Então em seguida ele manda checar se esses módulos estão habilitados, então para isso a gente vem aqui em módulos. E aqui em módulos a gente observa que o Check External Script está habilitado e que também o Scheduler está habilitado. Mas a real é que esse exploit é um pouquinho antigo e a gente nem precisa usar o Scheduler para conseguir a shell reversa. Em seguida a gente tem que baixar o Netcat, que é basicamente o que a gente vai usar para fazer o reverse do Windows para nossa máquina, e subir um arquivinho chamado evil.bat, que é um arquivo de lot, né? É um script para ser executável em Windows, com esse scriptzinho aqui. Então, deixa eu abrir outra aba aqui embaixo, acessar o HTTP Servmon.
É, aqui, deixa eu remover alguns caras que a gente não usou, que eu testei no meu CTF, quando eu tava fazendo, que são esses caras aqui. É, pessoal, aqui, o Netcat, alguns Netcat, principalmente o do Kali, o padrão do Kali, né, se você dá um locate que você encontra ele, tava sendo bloqueado, tá? Pelo Windows, provavelmente pelo Windows Defender, enfim, desse carinha da vítima. Então eu tive que baixar um específico, que é, eu não sei se eu acho ele aqui, vamos ver se eu acho ele aqui, que é desse cara aqui, ó. E esse aqui não foi barrado por algum motivo. É um binário diferente, mas é um Netcat em si. Então eu não sei porque esse cara funcionou para mim, talvez funcione para vocês. Então é do int 0x33 Netcat exe, né, o 64 no caso. Então caso o Netcat padrão de você seja bloqueado pela máquina vítima, baixem esse. Então, feito isso, né, eu tenho o Netcat aqui. A gente também tem que criar o nosso evil.bat com esse script aqui. Só trocar o. Não precisa trocar não, na real, o nome. Eu vou botar como 64, só pra garantir, porque eu fiz assim e não vai mudar nada, eu acho só o nome. Mas enfim. Ah, e tem que mudar o endereço também, obviamente, pro nosso endereço IP, né? Então, 10.10.14.3. Esse é o endereço da VPN de vocês, né? Seria colocado aqui. Então, beleza. Agora a gente pode subir aqui um Pythonzinho, né? Um servidor Python para puxar os arquivos. Então, nota que ele manda criar aqui no temp, tá? Pra gente ter as permissões corretinhas, então vamos criar aqui no temp, que esse diretório ainda não existe. E aqui de dentro a gente dá um curl, então, no nosso endereço. Nesse caso no nível.bat, menos o nível.bat, né, o menos o do output. E menos o cat menos 64. Nesse caso ele está aqui dentro do meu diretório que eu extraí, né, quando eu baixei. Beleza, então dá um dir aqui. Os arquivos estão aqui dentro. Eu só não lembro se esse aqui de fato é o que eu utilizei. Eu até acho que não. Eu acho que o coisa vai barrar, hein. Deixa eu dar mais um dia aqui. Bom, ainda não barrou. Em seguida, ele manda, obviamente, você setar o listener. E depois basta criar um scriptzinho. Então a gente vem aqui em Settings. External Scripts. E aqui a gente adiciona um script novo. Com aqui Command. E aqui dentro a gente bota o nosso diretório. Eu tenho que copiar contra barra porque eu não tenho no meu teclado. O diretório que está o nosso script, então é o ctemp evilbat. Notem que pode ser minúsculo, porque o Windows ele é case insensitive, então ele não vai dar bola para o que é maiúsculo e para o que é minúsculo. E basicamente agora a gente dá um add aqui, salva a configuração, e agora a gente dá um reload, e a princípio é para funcionar. Isso se o nosso netcat não foi barrado. Bom, ainda não. E vamos ver se vai brilhar então. Tá startando. Eu acho que eu adicionei no lugar errado, hein, pessoal. Eu adicionei aqui, né, no External Scripts. Eu acho que tinha que ser aqui em Scripts e aqui, ó. Eu adicionei no lugar errado. Aí, se não me engano, é aqui. Aqui você coloca daí C, dois pontos, temp, evilbat. É bem confuso esse exploit, na real, porque não dá pra saber bem ao certo onde que ele quer. Às vezes tem esse add new aqui, mas tem esse simple script que também pode ser aqui. Bom, o site não está respondendo por algum motivo. Pessoal, eu dei uma rebootada na máquina e ficou um corte meio seco, por isso que eu vim aqui avisar, porque eu esqueci de avisar no clipe seguinte. Mas basicamente tive que resetar a máquina porque o site travou, sem motivo aparente, mas enfim, é a ServMoon que tem esse problema, parece que é meio que para todo mundo, certo? Então se der algum problema para você, reseta a máquina aí e é isso. Bom, vamos tentar de novo. Command C, vamos copiar a nossa querida barra aqui. Vamos ver se nosso notification está lá dentro ainda, ok. Separar aqui. Add. Beleza, adicionou. Save configuration. Aí a gente pode vir aqui em módulos.
e dar um isso aqui para ele carregar o nosso script. E temos aqui a nossa shell. Então, não precisa nem resetar a máquina como o script fala aqui, né? Você precisa resetar o computer, o computador. Não precisa não, é só dar um desmarcar aqui, marcar de novo que ele vai checar e rodar os scripts. Se não der certo, você pode vir aqui em queries e, bom, aqui não vai, isso aqui vai aparecer, mas você pode vir em queries e rodar o script de novo vindo aqui, ó. E daí você dá um run aqui e roda o script de novo, caso ele não rode com o módulo. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Deixar um RUMI aqui só. NT Authority System. Agora a gente consegue acessar o Administrator. Administrator. Pera aí que tá difícil. Administrator. Boa. E provavelmente a nossa flag está dentro do desktop. Beleza? Basicamente é isso. Paciência para fazer o Private Clash nessa máquina você precisa ter. E basicamente é isso então. Muito obrigado. Qualquer dúvida aqui no YouTube ou no LinkedIn. E valeu, até mais.